Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal A Palavra do Reino. Hoje, dia 30/1 de 2018. Na realidade, eu falaria hoje sobre um assunto diferenciado, mas eu me deparei com a solicitação de uma querida irmã, a irmã Gerselene, que acompanha o nosso canal, e ela nos pediu que falássemos um pouco sobre o que ocorrerá no dia 31 de janeiro. Eu já assisti outros vídeos abençoados de outros canais falando a respeito desse assunto na data de hoje, inclusive do meu querido e amado irmão Almir, do canal Herdeiro de Deus, mas eu vou dar a minha pincelada aqui a respeito do assunto. A superlua de sangue no dia 31 de janeiro, irmãos, ocorre justamente no 15º dia do mês de Shevat. Esse é o dia do Tu B'Shvat, ou o Ano Novo das Árvores, É onde os judeus comemoram o Ano Novo das Árvores. E essa data, ela marcava exatamente aí a primeira colheita do ano, o período da primeira colheita do ano. Eu quero salientar para os irmãos aí que os próximos eclipses da Lua deverão ocorrer em 27 de julho desse ano, que é o Tu B'Av, e em 21 de janeiro de 2019, coincidentemente, novamente com o Tu B'Shvat, que é o Ano Novo das Árvores. Irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês? Como já disse em outros vídeos anteriores, para os judeus existe uma representação muito grande sobre os sinais no Sol e na Lua. Sinais no Sol para os judeus é juízo de Deus sobre as nações, e sinais na Lua, juízo de Deus sobre Israel. Então, com toda certeza, esse evento que irá acontecer no dia 31 é um evento que faz 150 anos que não ocorre. É uma superlua, que na mesma noite ela será uma superlua azul e uma superlua de sangue. Em Israel, ela formará o evento aí, o fenômeno da superlua de sangue. Essas datas específicas em que elas ocorrem deveriam ser interpretadas como uma mensagem importante da vinda de Deus. O fenômeno será visível não somente sobre Israel, mas também em grande parte do mundo. Estas são datas bíblicas significativas, pois teremos duas luas de sangue em 2018 e 2019 no Tu B'Shvat. Aí nós nos remeteremos a uma passagem do livro de Zacarias, capítulo 1, versículos 7 e 8. A revelação sobre o cavalo vermelho que tira a paz da terra, que ocorreu no mês de Shevat. O versículo 12 desse mesmo capítulo mostra o diálogo do anjo do Senhor com o profeta, e a resposta é que Deus esteve irado contra Jerusalém e as cidades de Judá por 70 anos, e que logo haveria um padrão bíblico apontado para a visão dos cavalos, que também são mencionados lá no livro de Apocalipse, no final de um período de 70 anos, de uma geração bíblica, do brotar da figueira. E Israel estará comemorando, para quem não sabe, 70 anos agora, dia 14 de maio de 2018. Então, o que eu estou sugerindo? É que, embora nada aconteça no mesmo dia da aparição das luas de sangue, podem ter certeza, ocorrerá uma grande guerra entre essas
duas datas que ocorrem entre Tu B'Shvat com um ano de diferença. Mais do que nunca, irmãos, é importante que os cristãos compreendam o calendário de Deus, o calendário bíblico, e aprendam a interpretar os sinais dos tempos. O que está acontecendo no céu e quando isso está acontecendo mostram uma correlação entre a superlua de sangue e eventos históricos no Oriente Médio, pois alinham-se com datas específicas mencionadas nas Escrituras. O eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão em um perfeito alinhamento e o nosso planeta fica no centro, ou seja, a Lua é ocultada pela Terra e os raios solares não chegam até o satélite. Essa sombra do planeta é projetada na Lua, gerando uma cor avermelhada. Ela ocorre devido à proximidade da Lua com a atmosfera terrestre, quando os raios solares da baixa frequência, como o vermelho, são refletidos da atmosfera terrestre para o nosso satélite natural. Irmãos, além disso, a superlua é um fenômeno em que a Lua atinge seu ponto máximo de aproximação da Terra, parecendo até 30% maior do que o normal. Será um evento, irmãos, maravilhoso por si só, né? Uma superlua azul e ao mesmo tempo, na mesma noite, uma superlua de sangue. A Lua no dia 31 terá ainda outra característica, o que chamam de lua azul. Essa lua não é um evento astronômico, irmãos, não é um evento astronômico, pois a lua não fica de fato azul. O nome tem a ver com a raridade no aparecimento. Todos sabem que os judeus seguem o calendário lunar, né? E no calendário lunar usado pelos judeus, o ciclo lunar dura 29 dias e meio, 5. Já no calendário gregoriano ocidental, que foi criado pela Igreja Católica, pelo Papa Gregório, esse calendário tem entre 30 a 31 dias. Por causa dessa diferença, podemos ter duas luas cheias no mesmo mês. Pela tradição, a segunda lua cheia de um mesmo mês é chamada de lua azul. Em 31 de janeiro será a primeira vez em 150 anos, irmãos, que o planeta testemunhará uma superlua azul e de sangue, tudo ao mesmo tempo. Eu vou fazer umas referências, é um estudo que eu fiz referente às tétrades anteriores ligadas a holiday hebraico, tá? As últimas 4 tétrades, aliás, as últimas 3 tétrades. A primeira aí foi entre os anos 1493 e 1494, foi amarrado à repulsão dos judeus da Espanha durante a Inquisição Espanhola. A segunda tétrade, de 1949 e 1950, foi amarrada ao renascimento da nação de Israel, que aconteceu em 14 de maio de 48. E em seguida, a última tétrade, em data ligada ao holiday hebraico, foi entre os anos de 1967 e 68. Está amarrado ao 6º dia de guerra em que Israel tomou Jerusalém. Gênesis, vamos recorrer agora à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Gênesis 1:14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E também Lucas 21:25, que diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Queridos irmãos, eu quero fazer uma correlação, porque a última tétrade que nós tivemos
nos anos de 2014 e 2015, da Lua de Sangue, que ocorreram exatamente, né, as duas primeiras Luas de Sangue no ano 2014, exatamente no dia da Páscoa, dia 15/4 de 2014. A segunda, dia 8/10 de 2014, ocorreu durante Sukkot, a festa dos tabernáculos. 2015, exatamente no dia 4/4 de 2015, durante a Páscoa de 2015. E em 28/9 de 2015, também durante a festa dos tabernáculos. Né? Se nós olharmos o calendário judeu, vemos que justamente nos dias de ocorrência das luas de sangue ocorrem também as festividades do povo judeu. Essa última tétrade que teve. E agora nós teremos essas duas luas de sangue, uma num ano e outra no outro, né? Uma agora em 2018, outra em 2019. Coincidentemente, durante a comemoração do Ano Novo das Árvores, que faz referência às primeiras colheitas. Agora vamos aqui analisar alguns acontecimentos que ocorreram nos intervalos dessas luas de sangue, dessa tétrade que aconteceu em 2014 e 2015. Entre o primeiro intervalo entre a do dia 15/4 de 2014 e 8/10 de 2014, ocorreu a guerra Israel versus Palestina, Hamas, o crescimento do sentimento anti-judeu, visita do Papa Francisco, sinalização da criação da ONU das religiões, surgimento do Estado Islâmico, acontecimentos do segundo intervalo foram superiores a esses, né, que foram entre as luas de sangue de 8/10 de 2014 a 4/4 de 2015. Houve um atentado contra a sede da revista francesa Charlie Hebdo, atentado no mercado judaico kosher, aumento do antissemitismo na Europa, emigração dos judeus para Israel, que aumentou absurdamente, reeleição milagrosa de Netanyahu, reconhecimento do Estado palestino, perda do histórico apoio norte-americano a Israel, agora reconquistado através de Trump, programa nuclear iraniano andando de vento em popa. Entre o terceiro intervalo que ocorreu entre as luas de sangue de dia 4/4 de 2015 a 27/9 de 2015, houve a aprovação do acordo nuclear iraniano no mês de julho de 2015, né, após longas negociações. O acordo foi aprovado, as sanções foram retiradas, né, e de imediato o Irã teve uma injeção de bilhões de dólares que estavam bloqueados, né, em sua economia, com a possibilidade de entrar novamente no mercado mundial de petróleo. Ou seja, o Irã se tornou novamente uma potência econômica, o que aumentou os riscos à nação de Israel. Houve o reconhecimento do Estado palestino, e só para nós ilustrarmos, no dia 13/5 de 2015, o Vaticano reconheceu oficialmente o Estado da Palestina. No dia 9/5 de 2015, a mídia publicou que Obama quer que a ONU reconheça a Palestina. No dia 18/5 de 2015, os países membros da ONU passaram a reconhecer a Palestina como Estado. Dia 26/6 de 2015, Vaticano anuncia assinatura de acordo com o Estado da Palestina. Dia 2/9 de 2015, Israel se opõe a hastear bandeira palestina na sede da ONU. Ao grau que as coisas foram tomando aí. Dia 11/9 de 2015, a ONU revela plano para dividir Israel em setembro. 11/9 de 2015, Liga Árabe considera grande conquista a bandeira palestina na ONU. 16/9 de 2015,
palestinos convidam líderes a ver a bandeira hasteada na ONU. Como se não bastasse, né, essas duas situações já complicadas, aumentou o antissemitismo em todo o mundo. Todas as nações se voltaram contra Israel. Por isso, irmãos, a importância do que Trump tem feito, né? E se trata de cumprimento bíblico, porque o Obama, meus irmãos, o Obama. Vamos ficar de olho no Obama. Então, todos sabem que o antissemitismo, né, é um preconceito e uma hostilidade contra os judeus, baseado em ódio contra seu histórico étnico, cultural e religioso. E ele teve o seu pico durante o regime nazista, que perseguiu e matou milhões de judeus. No dia 9/6/2015 foi publicada uma matéria: a ameaça de boicote contra Israel equivale a uma guerra. No dia 9/6 também de 2015, Estados Unidos, através do presidente Obama, proíbe passaportes com a inclusão de Jerusalém e Israel. Dia 13/9/2015, a Europa boicota produtos israelenses. Os irmãos entendem o tamanho e a profundidade do ato do presidente Trump e o porquê os globalistas e a mídia comunista perseguem o governo Trump? O quarto tópico dessa situação aí entre as terceira e quarta luas de sangue em 2015, né, marca o atual cenário mundial que está propício, já tem cumprido a profecia de Isaías, capítulo 43, versículos 5, 6 e 7, que diz: não temas, porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que serão chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Cada vez mais, irmãos, aumenta o número de judeus indo embora, retornando para Israel. Tá? Inclusive, no dia 5/5/2015 foi publicada uma matéria: triplica o número de judeus ucranianos que imigram para Israel. E esse fenômeno não ocorreu só na Ucrânia, não, foi em todo o globo terrestre. O quinto tópico é o isolamento que Israel está sofrendo, por consequência dos itens que nós descrevemos acima, né? Ele passou a sofrer um isolamento, até por parte de seu maior aliado defensor, Estados Unidos. Vamos salientar novamente, irmãos, que isso ocorreu quando o presidente era Obama. Com Trump, esse cenário mudou completamente. Netanyahu tem sido um grande homem diante de Deus, em defesa da sobrevivência do Estado de Israel. O mundo virou as costas para ele e até mesmo seus irmãos judeus. O que eu posso dizer para vocês, irmãos, é que chegará um momento que inevitavelmente Israel será atacado e não terá ninguém para defendê-lo, restando apenas suas próprias forças, e são mínimas diante do resto do mundo, e a força de Deus, que intervirá novamente em favor de Israel, para que todos possam ver que existe sim um único Deus. Amém? Glória a Deus, Senhor. Glória a Ti, ó Pai. Irmãos, segue abaixo aqui algumas notícias sobre esse isolamento que tem sido praticado, que foi praticado aí entre essas terceira e quarta lua de sangue aí da Tétrade. Dia 1/6/2015 foi publicado: Libertem Jerusalém dos judeus. É uma matéria que cita o presidente da Turquia, Erdogan. No dia 7/8/2015, presidente israelense alerta para risco de isolamento. Dia 8/8/2015,
a questão dos passaportes separa Brasil e Israel. 20 de nove de 2015, Brasil contra Israel. Dilma rejeita nomeação de embaixador. Irmãos, não reclamem da situação do Brasil, porque quando Dilma, Lula e desde a época de FHC já se posicionavam com posições antissemitistas, apoiando o governo palestino, o Brasil já estava assinando a sua carta de maldição. Tá? O que nós temos que fazer é orar pelos nossos irmãos, pelos cristãos, verdadeiros cristãos, que estão dobrando seus joelhos todos os dias e procurando seguir o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém? Irmãos, desculpa, mas o meu apelo sincero. Infelizmente, o Brasil está até o pescoço entalado junto com esse povo que persegue, que está perseguindo a nação de Israel, a nação do Altíssimo. Né? Outro fato que nós podemos ligar a essa última, esse último período entre a terceira e a quarta lua de sangue é a apresentação dos projetos para a construção do terceiro templo em Israel. 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Quando fala que será assim sem que antes venha a apostasia, ao menos que o grande é previsto o dia da partida daqueles que professaram a fé para se tornarem cristãos tenha chegado, ou seja, né, nós podemos verificar em diversas passagens que o homem do pecado ele não se manifestará antes que aquele que o detém seja retirado da terra, ou seja, os salvos, os cristãos que estão salvos, santificados. Irmãos, abaixo eu vou citar algumas notícias importantes da época que apontam para essa construção do terceiro templo. Dia 7 de 4 de 2015, tivemos uma publicação: Israel, após 2000 anos, Cordeiro Pascal volta a ser sacrificado. Dia 9 de 4 de 2015, vaca vermelha aumenta expectativa sobre a vinda do Messias. Para quem não sabe, essa vaca vermelha ela foi encontrada nos Estados Unidos. Dia 14 de 7 de 2015, Instituto Templo lança campanha para a criação de novilhas vermelhas. Né? E aí nós teremos ainda mais 4 fatos importantes. O sétimo diz respeito ao Papa Francisco. E algo nos chamou grandemente atenção nesse período, que foi essas ações do Papa. Suas falas nos causou grande estranheza, irmãos, pois vai contra os ensinamentos bíblicos, como a aproximação da igreja com a aprovação do homossexualismo e divórcios. O Papa foi um grande ativista da causa palestina, o que é muito estranho para quem basa sua fé na Bíblia Sagrada, né? Por fim, o Papa diz que precisa de uma mudança de sistema e que o mundo está com sede de paz. E a Bíblia nos diz: quando disserem paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Ou seja, o Papa está andando um pouquinho na contramão, né? Essas últimas falas dele me faz lembrar daquele homem que traz paz ao mundo, né? Mas aquela falsa paz, né? Ou seja, o anticristo. Estaria o Papa abrindo o caminho para esse homem? Não sei. Cada um tire sua conclusão. O que diz Daniel 9, capítulo 9, versículo 27? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tivemos duas notícias que nos chamaram a atenção nesse período, que também fica entre a terceira e a quarta lua de sangue. 16/5/2015, Vaticano. Papa chama líder palestino de anjo da paz. Irmãos, olha a gravidade disso. Olha a gravidade. 10/7/2015, Papa Francisco diz que chegou a hora de uma mudança de sistema. E o oitavo tópico, né, que seria a perseguição contra os cristãos, que tem atingido níveis elevadíssimos. A cada 5 minutos um cristão é morto por praticar a sua fé. Jesus nos alertou, irmãos, que nos fins dos tempos haveria perseguição por causa do nome de Cristo. Não estranhe o cenário, irmãos, não estranhe, que está se formando. E o Brasil é um dos países mais propícios a ser implantada essa perseguição. Aguardem. Enquanto isso, irmãos, na Ásia, na África e no Oriente Médio, a perseguição, irmãos, é ferrenha. Só que isto não vai para a mídia. O que tem de cristãos sendo executados é uma barbaridade. E se você posta no YouTube, o YouTube bloqueia o canal. O nono, irmãos, serão sinais do céu, né? E nesse período também verificamos a crescente preocupação mundial quanto ao clima, chuvas mais intensas, furacões, calor extremo, né? As repentinas aparições de meteoros, meteoritos, né? Calor extremo matou milhares de pessoas em países como Índia, Paquistão, França, Espanha, Japão, Coreia do Sul, Bélgica, Egito e Sudão. E tudo isso também nos meses compreendidos entre a terceira e a quarta lua de sangue em 2015. Né? Algumas matérias aqui eu vou citar abaixo. No dia 18/4/2015, registrou março de 2015 foi o mês mais quente desde 1880. No dia 18/6/2015, a matéria foi: maio passado foi o mais quente da história moderna. Porque antes não tinham como medir essas temperaturas. Dia 22/7/2015, OMM diz que primeiro semestre de 2015 foi o mais quente da história. E nós estamos vendo isso se repetir na Austrália neste ano de 2018, início do ano 2018. Frio extremo nos Estados Unidos, congelando ondas nos mares e calor extremo na Austrália. Irmãos, o cenário que se desenha, e o 10º, que é o mais preocupante, é que estamos à beira do cumprimento do maior sinal da volta de Jesus, que é a guerra das nações árabes, da Liga Árabe, contra Israel. Haverá essa guerra para que se surja aquele que há de trazer paz à terra. Nesse tempo, irmãos, podem ter certeza, aqueles que estão santificando suas vidas, que estão vivendo para Cristo, já não serão encontrados nessa terra. Serão arrebatados para o Pai. E aguardarão nas bodas do Cordeiro o dia em que Jesus descerá no Monte das Oliveiras para governar essa terra por 1000 anos. Destruirá, amarrará Satanás acorrentará Satanás por 1000 anos e jogará a besta, o anticristo e o falso profeta juntamente com aqueles que aceitaram a sua marca no lago de fogo e enxofre para a condenação eterna. Irmãos, o tempo está passando,
né? Como eu prometi para nossa querida irmã Gircelene. Está aqui, irmã. O vídeo eu levantei o máximo de informações, procurei encurtar, porque se eu fosse realmente passar tudo que eu tinha de informação a respeito desse evento que ocorrerá dia 31 de janeiro, exatamente 5 meses após o eclipse solar que trouxe uma série de eventos terríveis ao planeta, né? Então, exatos 5 meses depois, ocorrerá esse evento na Lua, que com toda certeza marcará algo grandioso. O que nós podemos fazer, irmãos, é orar, é entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, santificar-nos, procurarmos esquecer, perdoar as afrontas dos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. É difícil realmente, né? Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus, e se nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que seguir as suas pisaduras. E Jesus era exatamente isso. Ele perdoava os seus inimigos, ele perdoou aqueles que perseguiam ele, aqueles que o crucificaram, e trouxe ao mundo a salvação eterna. Tome posse, meu irmão. Tome posse. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.